Oi, turma, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, cujo assunto é amor e sexo. E aí, gente, pra quem não conhece a gente, tá chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou a Paty. Eu sou o Ilquias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, nós hoje trouxemos aqui 5 coisas que atrapalham a vida íntima, a vida sexual do casal, que muitas vezes vocês nem conseguem perceber. E aí, o que é que vocês chutam? O que é que vocês já notaram que atrapalha aí a relação de vocês, né, amor? Exatamente. É uma ótima pergunta, né? A gente tá de férias, né? Só pra contextualizar, né? A gente tá de férias e aí a gente tava assistindo Forrest Gump. Um filme aí que é um clássico, né? E muito antigo. E denuncia a idade de quem assiste, né? E no filme Forrest Gump é interessante porque o Forrest tem um problema na perna e ele coloca uma espécie de aparelho nessa perna, né? Para ele poder caminhar bem. E a mãe dele vai dando determinadas instruções para ele e fala: olha, filho, não deixe ninguém falar para você que você é diferente, porque todos são diferentes. Então não fica pensando que você é pior do que alguém, porque Deus fez cada um de um determinado jeito, de um jeito diferente. E aí, por que eu estou falando isso aqui? Porque quando a gente pensa nessa grande diferença que cada um tem, que cada casal tem, das fases que cada casamento acaba tendo, né, e essas coisas vão evoluindo, às vezes a gente fica achando que, então, aqui em casa eu vou fazer de uma forma totalmente diferente e não adianta ficar ouvindo determinados conselhos, ouvindo determinadas dicas, porque como aqui em casa é totalmente diferente da casa do Ilquias e da Paty, ou da casa dos meus pais, dos meus irmãos, não adianta ouvir porque não vai dar certo. Só que não é bem assim. Apesar de existirem determinadas diferenças, existem também determinadas coisas que facilitam ou que dificultam, né? Muito provavelmente, para você ter uma vida sexual, se você vive em continentes diferentes, é evidente que a frequência diminui. Se você se encontra uma vez por mês ou uma vez por ano, né, é evidente que diminui. Então existem determinadas coisas que mesmo a gente sabendo que cada casamento tem suas particularidades, existem determinados hábitos que contribuem ou que dificultam uma maior intimidade sexual. Né? E é exatamente com base nisso que a gente propôs aqui essa nossa live de hoje, né, amorzinho? Então vamos começar. Primeiro hábito que dificulta essa intimidade sexual, dificulta realmente funcionar uma maior intimidade sexual. Uma maior frequência. Exatamente, uma maior frequência. Era essa palavra que eu estava procurando. Deixar para o final do dia. Ilquias, mas como assim? Exatamente. Lembra quando você começou a estudar sobre finanças e aí a pessoa que você escolheu para seguir nas redes sociais começou a falar sobre finanças e essa pessoa falou: olha, você tem que economizar. E aí no exato momento que ela falou para você economizar, ela não virou e falou assim: olha, você vai fazer o seguinte, se você recebe no dia 1º do mês, você vai deixar para separar o dinheiro lá no dia 30. Se sobrar. Não foi desse jeito que ela fez, né? Muito provavelmente a pessoa que você segue, que fala sobre finanças, virou e falou o quê? Olha, você tem que tirar lá no dia 1º. Porque se você não tirar lá no dia 1º, não vai ter dinheiro para guardar. E aí a gente pode ir para um exemplo que é mais da nossa casa aqui, que é uma casa evangélica, né? uma casa cristã, que é o quê? O dízimo. Quando a gente fala do dízimo, entra exatamente nisso. Não, vou deixar para separar o dízimo. Quando? Lá no final do mês. Eu recebo dia 1º, então dia 30 eu vou separar. Muito provavelmente nunca vai sobrar o dinheiro do dízimo. E essa mesma lógica, ela se aplica à atividade sexual. A intimidade ali entre 4 paredes. Se você deixar única e exclusivamente para quando sobrar tempo, eu posso afirmar que não vai sobrar tempo. E aí você deve... não, Ilquias, mas amanhã eu compenso. Exatamente. A gente empurra essa atividade com a barriga e sempre fica, não, amanhã eu compenso. Só que qual é o problema? O problema é que a gente sabe que existem apetites e satisfações diferentes por parte do homem, por parte da mulher, por parte do esposo, por parte da esposa. Então, quando você empurra para frente, para você pode ser, se eu estou mais ou menos satisfeito, eu empurro para frente, é simplesmente uma questão de horas. Para o outro, não, isso pode ser uma coisa que realmente pese bastante, né, mozinho? Então, pode concluir. Tá. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de deixar para frente, deixar para o final do dia, não estabelecer
não utilizar, não entender aquilo ali como uma certa prioridade, você acaba simplesmente negligenciando, né? E sem contar que há outros fatores externos que também contribuem para que esse momento acabe não acontecendo com a frequência que pelo menos deveria, né? Porque a gente sempre traz aqui a informação de que um casamento, para ele ser considerado um casamento sem sexo, significa que você tem essa prática aí no máximo 10 vezes ao ano, né? Então perceba que há casais que fazem sexo às vezes uma vez ao mês ou menos, não é isso, amor? Vai dar menos de uma vez ao mês. E muitas vezes isso está acontecendo aí dentro da sua casa justamente por conta desse fator aqui impeditivo, o tempo. Então vocês esperam ter um momento apropriado, esperam chegar o horário da noite para poderem ir dormir no mesmo horário. Quando vão dormir no mesmo horário, se deitar no mesmo horário, porque às vezes um fica na televisão, o outro fica ali mexendo no celular, fica muitas vezes a esposa envolvida com as atividades do lar, né? E aí não tem tempo, já estão cansados. Os fatores externos são o estresse, o próprio cansaço, o próprio desânimo, às vezes, de alguma situação que aconteceu ali no dia que prejudica esse momento desse encontro de vocês. Perfeito. Então, programar um momento durante o dia, de preferência no início do dia de vocês, vai aumentar essa frequência. A gente sempre brinca aqui e fala, mas tem um fundo de verdade, que é sexo dentro do casamento é igual almoço. Você se alimenta todos os dias no horário do almoço, né? A maioria aqui, pelo menos, almoça todos os dias. Não almoçar todos os dias é exceção. Isso também deveria acontecer dentro da relação conjugal. A vida íntima do casal, ela é como se fosse uma refeição. Ela faz parte de um momento ali de conexão, né? Mas ela também envolve um fator biológico, é uma necessidade física. Então, como é que a gente vai fazer para suprir essa necessidade física? Estabelecendo isso como prioridade. Se tá difícil vocês se encontrarem durante o período da noite, seja por conta do cansaço, seja por conta do desânimo ou por conta do desgaste, como é que a gente trabalha de forma preventiva? Utilizando o momento anterior que vocês estiverem juntos, que é antes de se levantarem para sair, para trabalhar ou para iniciar o dia. Perfeito. E aí a gente vai para nossa segunda, né, o nosso segundo hábito aí que acaba dificultando essa intimidade sexual, que é quando você pensa que você e seu marido acabam enxergando da mesma forma a relação sexual, né? Ilkes, mas como assim? Nós estamos lá, é bom para os dois, como que eu posso enxergar diferente, compreender que enxergando diferente vai melhorar isso? De forma simples. Por exemplo, para o seu marido pode ser que a prática sexual seja uma forma de aliviar o estresse. E para você seja exatamente o contrário. Ou seja, você tira o estresse e como você não está estressada, você tem atividade sexual. Perceba que só de você compreender isso, entender que há uma diferença na forma que eu enxergo, isso também coloca sobre o casal tira as vendas do casal para que ele compreenda qual é o melhor momento para eles realmente fazerem isso. Então, por quê? E o que é isso? A partir do momento que eu entendo que eu não utilizo da mesma forma que meu esposo, não utilizo da mesma forma que a minha esposa, vocês vão conseguir conversar sobre esse assunto de tal forma a realmente gerar uma conexão maior e conseguir fazer mais vezes, né? Né, Mozinho? É isso. Para nós mulheres, a atividade sexual, ela exige, é um pré-requisito que a gente esteja em paz, que a gente esteja tranquila, que o nosso psicológico esteja alinhado. Para os homens não, muitas vezes é um momento ali de afogar as mágoas. Por quê? Porque para o homem, a esposa, ela é o porto seguro dele. Então, nem sempre que um homem tá estressado, ele vai querer, normal, né? Às vezes o estresse, o cansaço, é o que a gente sempre fala, a rotina, a preocupação, ela gera realmente essa preguiça. Pode acontecer. Mas para a mulher, a gente precisa estar com o emocional estabilizado, viu, esposos? Então, se vocês passam raiva na esposa de vocês o dia inteirinho, à noite não é o horário de você ir pedir desculpas e querer praticar o ato ali com ela. Ali é um momento, sim, de vocês coroarem toda a vivência de vocês durante o dia. E aí? Então, pode falar, tá terminando. Então, tentem, se vacilaram, pedirem desculpas momentos antes, né? Tentem agradar a esposa, tentem estabilizar o psicológico dela antes, não só no momento que você tá afim. Porque aí, quando for o momento apropriado,
tudo já vai ser muito mais fluido, vai ser natural. Não vai ficar parecendo que você está usando isso como moeda de troca. Nossa, eu peço perdão só porque eu quero. Porque é isso que a esposa muitas vezes sente. Interpreta, né? E aí, eu ia te cutucar, porque é exatamente o nosso terceiro hábito. Enxergar que as preliminares, né, devam acontecer apenas nesse último momento ali do dia, nesse último momento que antecederia a prática sexual, é exatamente um dos grandes hábitos que acaba atrapalhando isso. Por quê? Porque, igual você falou, a esposa ou o esposo muitas vezes vai enxergar que, nossa, me fez raiva o dia todo, agora vem me procurar. Então fica parecendo que é única e exclusivamente para isso, né? Ainda que seja um pedido de perdão sincero, ainda que a reconciliação tenha um fundo de sinceridade, quando você faz isso de forma muito próxima ali, fica parecendo que é simplesmente o início de uma preliminar. Então fica parecendo que eu estou pedindo perdão para poder te tocar, para depois ter aquilo que eu estou querendo, né? Exatamente. Então, entender que, igual a gente falou, evitando aqui, né? Evitando essas práticas, ou seja, não deixe para o final do dia, estabeleça como prioridade. Entendo que para homens e mulheres, muitas vezes, um é para aliviar o estresse, o outro é quando você está sem estresse. Entender que as preliminares elas devem acontecer ao longo do dia, né? Elas devem ser simples, elas não são guardadas única e exclusivamente para o quarto, né? Para aquele momento final ali. Não, você vai fazendo isso ao longo do dia. Então, o que é fazer? Ilquias, mas como assim essa preliminar ao longo do dia? Exatamente, você vai aos poucos alimentando aquele desejo, alimentando aquela aproximação, aumentando a conexão entre vocês, para que no final das contas, no final do dia, tenha isso, ou no início do dia, né? Porque muitos de vocês que têm filhos aí podem pensar, Ilquias e Paty, mas como é que eu vou alimentar preliminar durante o dia? A gente tem filho. Ou como é que eu vou fazer? Eu trabalho fora, ele trabalha fora. Gente, alimentar preliminar não é só através do toque físico, tá? Você pode alimentar incitando o desejo no seu esposo, elogiando, trazendo um presente, fazendo algum favor, colaborando de alguma forma com alguma atividade que a outra pessoa tenha uma certa dificuldade, aliviando o estresse. São várias as formas. O que não pode acontecer é de você ficar ausente o dia inteirinho. A pessoa liga, você não atende, manda mensagem, você não responde, não dá nem aí, não dá bola para aquela pessoa, e aí no final da noite você quer agir como se fosse o primeiro encontro da lua de mel de vocês. Não vai rolar. Então a gente precisa se antecipar e trabalhar de forma realmente preventiva, de forma inteligente, de racionalizar o nosso tempo para que a gente consiga obter ou extrair o melhor que Deus preparou para nós nesse casamento. Exato. E é interessante você falar, né? Que na verdade não é simplesmente um toque que constranja, né, outras pessoas ou terceiros. E aí a gente entra exatamente no terceiro hábito que favorece... É o quarto? O quarto hábito que favorece uma intimidade sexual mais saudável, né? Que é exatamente você compartilhar as tarefas domésticas. E mas como que isso tem a ver? É só você parar para pensar. A partir do momento que você compartilha, né, que você ajuda, que seja o homem ou seja a mulher, independente de qual seja ali, aquele que normalmente leva sobre os ombros essa dificuldade que é lidar com o trabalho infinito da casa, quando ele encontra alguém para compartilhar, quando o esposo compartilha ou quando a esposa compartilha, perceba que nesse exato momento você tem uma possibilidade da pessoa economizar um pouco de energia, que seria uma energia gasta ali lavando o banheiro, limpando a casa o tempo todo, e ao mesmo tempo você olha para aquela pessoa e fala assim, caramba, essa pessoa está do meu lado nas tarefas que normalmente eu tenho que fazer. Essa pessoa ela está abraçando um determinado projeto. Olhar para o seu marido ou para a sua esposa e enxergar que vocês são uma equipe simplesmente de forma artificial é uma coisa. Outra coisa é vocês estarem imbuídos, né, comprometidos com um determinado projeto. E muitas vezes esse projeto não tem que ser algo gigantesco, algo muito grande, né? Vamos chegar à Lua, vamos conquistar o mundo, vamos dominar nossa cidade. Não, nada desse jeito. Às vezes, estar no mesmo projeto é simplesmente ambos dividirem a louça, né? Às vezes, estar no mesmo projeto é falar bem assim, senta lá que hoje eu lavo, né? É simplesmente, não, pode deixar que essa sujeira aqui sou eu que limpo, né? Então, quando você acaba fazendo isso,
esse ombro a ombro, né? Estarem os dois com o mesmo propósito, e isso também já é uma forma de você criar um certo clima de intimidade, uma certa preliminar, por assim dizer. Então não há constrangimento em ajudar o outro, né? Mesmo tendo filhos, mesmo morando com a sogra, isso não gera constrangimento nessa pessoa que está ali, nesse terceiro que está fazendo parte do casamento de vocês. Não gera. Mas ao mesmo tempo vale muito para o outro, né? Você acredita muito com seu cônjuge, seja ele esposo ou esposa, quando você se predispõe a colaborar com alguma coisa que ele precisa mesmo, que ela precisa. Então a gente tem que lembrar que casamento não é competição. Perfeito. Não é ridículo você se predispor para o outro, né? Quando tava lá na época do namoro, se precisasse você buscava, você era solícito, você ia nem que fosse de bicicleta, dava um jeito, ligava, pedia para alguém auxiliar. Aí casa e se esquece desses detalhes. E quando a gente se esquece desses detalhes, isso repercute também na vida sexual do casal, porque fica parecendo que um tá escorando no outro. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? Justamente reavaliando as nossas condutas e as nossas ações. O que está ali ao meu dispor? Quais são as ferramentas possíveis de eu utilizar para que a vida sexual aqui em casa melhore? O que eu posso fazer? Como eu posso me colocar ao dispor? Como eu posso fazer com que a outra pessoa se sinta amada, se sinta cuidada, zelada? É isso que a gente precisa reavaliar nas condutas da gente, né? Tanto esposa quanto esposo. Perfeito. E aí a gente vai para o nosso quinto, né? Nosso quinto hábito aqui, que se você faz isso aqui, acaba prejudicando sua vida sexual. Que é o quê? Não conversar sobre sexo. Não conversar sobre sexo. E aí, mas eu converso com meu amigo, converso com minha amiga. Não. É conversar com seu esposo, com sua esposa, né? Esse aqui é um tipo de assunto que deve ser um assunto comum para vocês, entendeu? E que deve estar de forma rotineira na conversa de vocês. É evidente que determinadas conversas você não vai precisar conversar na frente de todo mundo, mas ter o sexo como assunto comum entre vocês facilita ter essa intimidade. Por quê? Porque faz parte também daquilo que a gente compreende como preliminar. Porque quando você conversa mais sobre esse assunto, você também fica mais voltado sobre esse assunto. A diferença é que quando você conversa sobre esse assunto com seu esposo, com sua esposa, você fica voltado, né, para esse assunto com ele. E o melhor de tudo, ao conversar sobre esse assunto com ele, vocês têm a oportunidade de ir alinhando determinadas coisas. Não simplesmente continuar sendo apenas bombardeado pelo que vem de fora, né? Então, quando você pensa, eu não converso, eu não tenho essa intimidade para conversar sobre esse assunto com meu esposo. Só que muitas vezes você conversa sobre novela, sobre série, sobre filmes, que muitas vezes são muito mais explícitos, e você tá deixando esse assunto vir à tona por uma pauta que nem é sua. Simplesmente você assistiu o filme, você assistiu aquela série, veio aquela cena ali, você comenta com alguém no seu trabalho, e aí você se sente um pouco constrangido para conversar isso com seu esposo, que é o que com quem você realmente pratica isso. Então, ter noção de que conversar sobre esse assunto com seu esposo é você tomar as rédeas daquilo que normalmente o nosso mundo hipersexualizado impõe sobre nós, é também aumentar a intimidade que você tem com ele. É melhorar a qualidade daquilo que vocês fazem entre quatro paredes, né, amor? Nós temos, né, na vida da gente 6 tipos de intimidade. E uma delas é a intimidade física e outra delas é a intimidade sexual. Então, é importante alimentar as 6, mas sobre esse aspecto aqui, pesa a necessidade de alimentar essa intimidade sexual e essa intimidade física também. Mas também pesa alimentar a intimidade de conexão que vocês têm, de diálogo, né? É interessante que vocês dialoguem, que vocês se esforcem para que isso flua na relação de vocês. Se vocês dialogam sobre sexo um com o outro, vocês não vão ter necessidade de levar para fora esse assunto. E aí vocês blindam o casamento de vocês. Vocês livram o casamento de vocês de maus conselhos. Vocês livram os casamentos de vocês de influências, de desejos pecaminosos, de pornografias, né, mentalizadas. Vocês vão livrando o casamento, fechando lacunas no casamento de vocês. Perfeito. Não é isso? Pessoal, tem gente aqui querendo fazer alguma pergunta pra gente? Pode escrever aqui no chat,
Se vocês têm dúvidas sobre essas questões que a gente apresentou, se vocês querem fazer alguma colaboração aqui nessa live. Eu vou aguardar aqui porque tem um leve delay. Diz aqui pra gente se vocês têm dificuldade em falar sobre esse assunto com o esposo de vocês ou com a esposa de vocês. Ou se já tiveram e como é que foi que vocês quebraram esse ciclo, né, de dificuldades e passaram a se conectar, inclusive através de diálogos sobre esse assunto. Alê, sua linda, um beijo. Fica com Deus. Gente, a gente encerra a nossa live por aqui. Até amanhã, se Deus quiser, não é isso, amor? Provavelmente amanhã a nossa live vai ser mais cedo, porque a gente vai embora vai embora no período da noite. Então, é capaz que nossa live seja ali no período da tarde, tá bom? Mas a gente avisa vocês qualquer coisa. Clarice, um grande beijo pra você. Fica com Deus. Essa live vai ficar salva. Assista essa live. Comenta depois na live salva, deixa lá os comentários de vocês pra gente saber quais são os assuntos de interesse, as dificuldades, o que vocês pensam sobre esse assunto também, tá bom? Um beijo, gente, fica com Deus, até amanhã se Deus quiser. Até mais, pessoal, tchau, tchau.